as informações que nós vamos estar trazendo nesse momento são todas baseadas nos documentos do SUS e que nós podemos utilizar por base no dia a dia da atenção primária. Então, para nós padronizarmos, né, o aprendizado para hoje, nós trouxemos alguns objetivos de aprendizagem, como conhecer os conceitos sobre o climatério, identificar os sintomas da síndrome climatérica, entender as queixas para tratar de forma individualizada, propor com segurança a terapia de reposição hormonal às mulheres com perfil adequado. E esses itens são muito importantes para que todos os profissionais que estão envolvidos na atenção primária, que eles possam ter esse conhecimento. São conhecimentos que são amplos e que devem ser difundidos por toda a equipe da APS. Com exceção da prescrição de medicamentos, que quando chega só nessa parte da prescrição dos medicamentos, que vai ficar restrito ao médico. Vou trazer, durante essa apresentação, alguns documentos que norteiam o SUS em relação ao climatério e à saúde da mulher. Um deles é esse documento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, onde ele fala da necessidade, né, de nós termos um atendimento às pacientes do climatério. Outra informação que eu trouxe, né, eu sempre gosto de pesquisar o que está acontecendo em relação a OPAS, em relação ao OMS, né, no caso da OPAS, relacionado aos países da América Latina, né, sul-americanos, e também aos países da América, no caso, das Américas. E eu achei interessante que eles estão, essa semana, recentemente, está tendo justamente uma preocupação com esse tema. E eu trouxe aqui a título de informação, né, que a OPAS, ela considera, através desse evento que foi no México, considera a menopausa um desafio de política pública. A gente vai ver que é um período importantíssimo na vida da mulher e que no momento em que nós atendemos essa mulher, nós precisamos olhar tudo aquilo que aconteceu ao redor dela e o que atinge ela para que nós possamos auxiliá-la nesse cuidado com a sua saúde. Então, no conceito de climatério da Organização Mundial da Saúde, corresponde ao período de vida da mulher entre o final da fase reprodutora até a senilidade, que é o envelhecimento. E esse período, ele é um período longo, que geralmente se inicia em torno dos 40 anos até os 65 anos. Então, aqui nós observamos nessa imagem como se fosse um circuito, né? E as fases da vida da mulher, iniciando na infância, entrando para a fase púbere, que é a fase do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários da mulher, e entrando na fase reprodutiva e evoluindo para a maturidade, né? Saindo da fase reprodutiva, entrando na menopausa e depois na senectude. Então, essa mulher é a mulher que nós vamos atender no consultório. Nós vamos atender todas essas fases, né? No consultório, no ambulatório, e nós precisamos entender todas essas fases que a mulher passou para que nós possamos compreender essa fase do climatério. Então, nesse período, a mulher ela passa por muitas mudanças psicossociais, afetivas, de ordem sexual, de ordem familiar e também laboral. E isso pode afetar a forma como ela vive, né, o seu climatério. Tá? Então, a gente precisa ficar atento. Nessa linha do tempo,
eu trouxe para mostrar que, inclusive, são perguntas frequentes que nós fazemos às mulheres quando nós fazemos essa abordagem do atendimento, né? Que é a data da menarca, que é a primeira menstruação, e a data da menopausa, que é a última menstruação. E você vê que aqui nessa linha do tempo tem uma bolinha aqui nos 40 anos, né? Onde já começa essa fase do climatério. E existe, às vezes, pela paciente, muita confusão entre climatério e menopausa, né? Então, às vezes, não há o entendimento de que é uma fase enorme, né? Onde as alterações relacionadas com o envelhecimento e com o término da fase reprodutiva, elas vêm dia a dia, passo a passo, que não é uma coisa abrupta, né? Mas sim vai acontecendo com o passar do tempo e com a descida dos níveis de estrogênio. Aqui eu trouxe um informe que eu achei do próprio SUS, relacionado à saúde da mulher no climatério e menopausa. Então, eu achei muito interessante trazer o que já está sendo divulgado, né, para essa atenção primária, que são, vamos dizer assim, informações que vocês vão ver também nos documentos que eu estou trazendo para vocês, protocolos de saúde da mulher, fala da mesma coisa. Enfatizar, né, atitudes, atos, ações relacionadas a estilo de vida. A prática de atividade física, uma melhor alimentação, controle do peso, né? Redução ou cessação do tabagismo e do próprio etilismo, né, que não está colocado aqui. Também a parte da saúde mental, o lazer, a dedicação com a família, com amigos, isso previne muito essa parte da saúde mental, ainda mais agora nesse momento já pós-pandemia, né, nesse final dessa pandemia. Então, achei bem interessante trazer para vocês, para que pode ser até um folder utilizado na unidade de saúde para a divulgação dessas informações. Então, como que nós conceituamos a menopausa? O que, na verdade, é a menopausa? Uma grande parcela das nossas pacientes, elas sabem. E é importante nós enfatizarmos isso, né? Que é um marco do período do climatério, porque é a interrupção permanente da menstruação e cujo diagnóstico é retrospectivo. Nós só vamos saber realmente a menopausa, né, se a paciente tiver 12 meses sem menstruação, em amenorreia. E a média de idade é em torno dos 48 a 50 anos de idade. Tá? Quando essa cessação da menstruação ocorre antes de 40 anos, nós vamos diagnosticar uma precocidade dessa falência ovariana. Tá? Então, a falência ovariana precoce, ou menopausa precoce, vai ser caracterizada nas mulheres com menos de 40 anos. E nessas mulheres é sempre importante nós avaliarmos e buscarmos o diagnóstico de doenças autoimunes, outras doenças de base, perfis familiares que possam justificar essa precocidade. Sobre a confirmação do climatério e da menopausa, esse diagnóstico ele é realizado clinicamente, tá? Não sendo necessário dosagem hormonal para que você saiba que a paciente está no climatério e que ela está na menopausa, tá? O que vai acontecer nesse período? A queda da produção dos hormônios femininos, principalmente o estradiol, e também a progesterona pelos ovários. Essa baixa hormonal, ela vai ou não apresentar como consequência disso, né, queixas relacionadas a essa baixa hormonal.
Essas queixas podem estar relacionadas a alterações físicas e emocionais. Com frequência, pacientes têm labilidade emocional, têm quadros ansiosos, depressivos concomitantes. Tá? Então, quando esse perfil de alterações físicas e ou emocionais acontecem, nós caracterizamos como síndrome do climatério ou síndrome climatérica. E nesse período, a sexualidade ela deixa de ter características reprodutivas, né, para podendo até dar uma maior ênfase, né, para essa parte sexual. Então, olha que interessante em relação ao climatério e à menopausa. A gente fala muito dos sintomas, mas a gente precisa lembrar que tem muitas mulheres que passam muito bem nesse período do climatério e ou não tem queixas ou tem pouquíssimas queixas. Conseguem se adaptar a essa nova fase, tá? E outras pacientes, elas se tornam muito sintomáticas. As principais alterações que levam as mulheres a procurar os serviços de saúde e a atenção primária, ela precisa estar atenta a isso, são a alteração do ciclo menstrual, uma irregularidade menstrual, que pode se manifestar por uma ausência de menstruação de forma, né, irregular, faltando 2, 3 meses, ou até mesmo com o aumento desse fluxo ou redução desse fluxo. Tá? Outro sintoma muito frequentemente relatado são os calores, os fogachos, né, que são alterações vasomotoras muito frequentes e relatadas pelas pacientes. E outra também que causa bastante desconforto são os suores noturnos, que a paciente acorda, às vezes tem que tomar um banho, trocar de roupa, até mesmo trocar a roupa de cama. Então, essas alterações, essas queixas, elas são as que mais interferem na qualidade de vida da mulher no climatério. E, além disso, também nós temos as queixas de ordem psicossocial e afetiva. Então, aqui nós trazemos vamos citar vários sintomas, né, para que vocês possam aprender ou lembrar também, relacionados a essa baixa dos hormônios femininos. Então, nós temos, como nós já citamos, as ondas de calor, acompanhada de transpiração, tonturas e palpitações, suores noturnos prejudicando o sono, a irritabilidade com aspecto de depressão também, alterações nos órgãos sexuais, como o prurido, o ressecamento da mucosa vaginal, distúrbios menstruais, redução, né, do desejo sexual, da libido, desconforto durante o ato sexual, redução ou alteração do volume das mamas, com perda da firmeza dessa pele, é uma queixa que incomoda muito a paciente também. A redução da elasticidade da pele, principalmente na face e no pescoço, aumento da gordura circulante no sangue, aumento da porosidade dos ossos, tornando-os mais frágeis. Aqui também nós trazemos outro post do SUS, né, que nós identificamos, falando justamente desses sintomas, né? E eu gostei muito dessa imagem da mulher, né, que ela, né, demonstrando força, mostrando que, apesar de ela estar nessa fase de mais maturidade, né, já viveu muitos anos, mas ela ainda tem energia, ela tem força, ela tem saúde, e ela tem muito ainda a contribuir para a nossa sociedade. Agora eu vou citar o protocolo de atenção básica para a saúde das mulheres, que é esse livrinho roxinho. Ele é um documento de parceria do Ministério da Saúde com o Instituto de Educação e Pesquisa do Sírio-Libanês.
Então, ele traz alguns protocolos relacionados à mulher, em vários, né, no ciclo grávido puerperal, na parte reprodutiva. Ele cita também, tem vários fluxogramas que podem, né, ser, vamos dizer assim, utilizados na atenção básica de forma bem simples, né? E aqui eu trouxe justamente essa parte 1, né, que fala da atenção aos problemas ou queixas mais comuns em saúde das mulheres, para vocês verem e encaixarem no climatério. Então, aqui nós temos os temas: sangramento uterino anormal. É um acontecimento frequente no climatério. Pode estar relacionada justamente a essa alteração dos hormônios para mais ou para menos, né, essa instabilidade, mas também pode estar relacionados com outras doenças, como miomas, adenomiose, pólipos, hiperplasia endometrial e até mesmo o câncer de endométrio. O atraso menstrual e a menorreia também vai acontecer nesse momento do climatério. A ausência de menstruação descartada à gestação também vai acontecer nesse momento do climatério. Por mais que a gente ache que a paciente ela não esteja grávida, mas como fortuitamente ela pode ter uma ovulação, né? Vamos dizer, de 12 meses ao ano, ela pode ter uma, né? E nesse momento ela engravidar. Então, sempre a gente tem que descartar a gravidez na dúvida, tá? A menorreia secundária sem causa evidente na avaliação clínica inicial também. Se você ainda não está certo de que a paciente está já na menopausa, ainda não tem os 12 meses, você também precisa investigar outros tipos de amenorreia, porque fortuitamente você pode, por conta da idade, né, desse momento que é o previsto, você pode deixar passar algo mais sério. Sintomas pré-menstruais. Se neste climatério inicial a paciente ainda está menstruando, ela pode sim ter sintomas pré-menstruais. Ou até mesmo assim, a síndrome pré-menstrual. Avaliação inicial da queixa de lesão anogenital. A lesão anogenital, ela pode ocorrer em qualquer fase da vida da mulher. Corrimento vaginal e cervicite também, né? Qualquer paciente que tem vida sexual ativa e ela está mais predisposta a ter corrimentos e até mesmo a cervicite. Mastalgia, que é a dor mamária, também é muito frequente nessas pacientes do climatério e assusta bastante, porque elas sabem que a idade delas já está próxima da idade que pode ter o câncer de mama. Então, essa dor mamária, ela traz muita ansiedade pela correlação com o câncer de mama por algumas mulheres, que a gente sabe que, na maioria das vezes, o câncer de mama ele não é demonstrável com a dor, né? Mas a gente tem um percentual pequeno que pode estar relacionado. Então, a gente não pode dizer para a mulher que, né, tranquilizada sem examinar a paciente. Nós temos que examinar, às vezes solicitar exames para que nós possamos ter certeza que essa dor mamária não está relacionada ao câncer, porque é um temor dessa paciente. A descarga papilar, que é o líquido que sai da mama, ela tem uma frequência, a descarga papilar fisiológica, que que pode acontecer normalmente, ela pode ocorrer, principalmente nas pacientes que lactaram. E, geralmente, essa descarga papilar ela é multicor. Ou ela é branca, ou ela é amarelinha, ou ela é mais amarronzada, azulada, esverdeada. A descarga papilar mais preocupante é aquela sanguínea, né? Que parece um sangue mesmo, vermelha. Ou o que a gente chama em água de rocha, bem transparente e uma gota pesada, não é uma gota que escorre, tá? E, geralmente, essas alterações patológicas da descarga papilar, elas estão relacionadas a um pequeno tumor dentro do ducto, que geralmente fica abaixo da areola, né, que é o papiloma intraductal, que é benigno.
Porém, em alguns casos, pode também ser o caso de carcinoma papilífero. Por isso, a importância do achado, ok? A dor pélvica também pode acometer essa mulher no climatério, tá? Miomas, ela também pode ser portadora. Perda urinária é uma queixa frequente no climatério. E queixas urinárias das mais variadas, tá? Então, eu trouxe só para dar um exemplo para vocês desse documento que nós podemos utilizar na atenção básica, que praticamente todos os sintomas, para todas as fases, você praticamente vai encontrar no climatério. Outro item importante desse documento, que a atenção primária precisa estar atenta, são para a prevenção dessas duas doenças crônicas, que é o câncer de colo uterino e o câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele é o primeiro, retirando, né, os cânceres não melanomas de pele, que são super frequentes, é o primeiro câncer que atinge a mulher no Brasil e no mundo. Na nossa região, pela primeira vez nas estimativas do Instituto Nacional do Câncer, ele também se constitui o primeiro. Tá? Tanto ele quanto o câncer de colo sempre ficaram, na última estimativa, estavam muito juntos. Né? E, se eu não me engano, agora ele já está ou pareado ou já superior na nossa região norte. E a gente observa que o que acontecia, o câncer de colo na nossa região sempre foi o primeiro, né? E até hoje nós temos, principalmente aqui no Pará, uma incidência elevada desse tipo de câncer. Porém, o câncer de mama ele vem avançando muito nos últimos anos na nossa região, né? E isso demonstra também, né, um avanço econômico na nossa região. Mas o que importa mesmo é que haja atenção na coleta do preventivo, porque nas unidades de saúde nós temos essa coleta organizada pela enfermagem, e também a prevenção do câncer de mama através, né, da solicitação da mamografia para pacientes a partir de 40 anos que não tenham familiares, né, mãe e irmã com câncer de mama. Porque nessas pacientes que têm perfil familiar, a mamografia ela pode ser antecipada em até 10 anos da idade daquela paciente familiar, né? Sendo que, geralmente, não há tanto benefício de iniciar essa mamografia abaixo dos 30 anos. Né? Então, talvez uma idade ideal fosse em torno dos 30 anos para esse perfil de pacientes que têm familiares com câncer de mama. Tá? Outro destaque que a gente pode fazer quando você abre o site do INCA e olha as estimativas atuais, você observa que entre o câncer de mama e o câncer de colo, nós temos o câncer de cólon e reto. Então, este é o segundo tipo de câncer mais frequente nas mulheres e também nos homens, tá? Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso. E na parte 6, né, onde mostra alguns quadros relativos ao climatério nesse documento, nós temos o quadro 1, que fala das queixas associadas ao climatério, o quadro 2, com cuidados não farmacológicos e orientações de acordo com as queixas apresentadas, o quadro 3 fala dos fitoterápicos, o quadro 4 fala da abordagem farmacológica não hormonal e o 5 fala da terapia hormonal. Então, é um documento que eu utilizo muito na minha aula na faculdade, né, para que os alunos tenham um norte nesse entendimento de como abordar a mulher no climatério. Esse outro slide, ele fala apenas esse quadro 1, ele agrega tanto sinais quanto sintomas dessa fase, né? Quando
já passou pelo clínico, já passou pela enfermeira, pelo pessoal de enfermagem e observou sinais como diminuição dos níveis séricos de estrogênio, aumento dos níveis séricos das gonadotrofinas, caso se solicite, né? Pode estar relacionado também a alterações no metabolismo dos lipídios, né? Colesterol, HDL baixo, LDL elevado, triglicerídeos elevados, atrofia geniturinária e mamária, redução da elasticidade da umidade da pele, perda de massa óssea. Sintomas são aqueles que nós já citamos, como fogaches ou calorões, queixas urinárias, polaciúria, incontinência urinária e desforço, né? A própria disúria também. Queixas genitais, dispareunia e prurido, que os dois podem ser apenas pelo ressecamento vaginal, mas nós também precisamos descartar infecções. Lembrem que é o momento em que a mulher não se preocupa, na maioria das vezes, mais com a parte reprodutiva. E muitas das vezes houve uma troca de parceiro, um parceiro recente, e ela, né, vai estar mais suscetível a infecções e também às ISTs. Tá? Outro sintoma importante são as alterações psíquicas, como habilidade emocional, ansiedade e depressão. E na consulta médica no climatério, é importante nós observarmos as carências hormonais, controle dos fogachos, abordagem da síndrome psicológica, detecção da perda óssea, detecção de alterações no perfil lipídico, abordagem de doenças próprias da idade, diagnóstico de tumores e de lesões pré-malignas, orientações dietéticas, orientação para atividade física, avaliação da necessidade de reposição hormonal. E aí é importante a gente destacar, eu gostei muito de trazer esse quadro, ele é de um artigo antigo, de 97, de uma revista médica de esporte. Porém, eu achei ele muito atual, porque justamente ele organiza nesse quadro o passo a passo do que a gente precisa fazer, né, em consonância com os próprios protocolos atuais. Então, nessa listinha, né, gostei muito dessa listinha, a gente pode dividir isso nos atores da atenção básica. Então, nós temos os ACS, nós temos os técnicos de enfermagem, nós temos o dentista, nós temos assistente social, nós temos o psicólogo em algumas unidades, nós temos o NASF, né, que nós temos. Então, todos os profissionais que estão envolvidos, o próprio enfermeiro e o médico, né, mas não só para esses dois. Né? Então, o enfermeiro e o médico estão muito sobrecarregados. E o restante da equipe também precisa ter algum tipo de autonomia desse conhecimento para compartilhar com essas pacientes, principalmente naquelas ações de pré-consulta, né? Pré- e pós-consulta, ok? Então, o SUS, o que ele recomenda? Uma abordagem humanizada, com um mínimo de intervenção e de uso de tecnologias duras, valorizar o diagnóstico clínico, né? Valorizar o manejo dessas alterações através do estilo de vida, né? Tentando melhorar esse estilo de vida em relação à atividade física, à alimentação, a redução do fumo e do etilismo, né? Medidas comportamentais e a valorização também do autocuidado. Né? Outro item importante que eu destaco como um item também de trabalho no SUS são as mulheres mesmo a partir dos 65 anos, né, as mais idosas. Então, esse post também que eu trago é do Ministério da Saúde, colocando a implementação da caderneta de saúde da pessoa idosa, né, a importância de atualizar
a atualização do caderno de atenção básica, que fala sobre esse tema, assistência farmacêutica, que pode estar auxiliando esse idoso. Então, é importante que não só a equipe, mas também essa mulher entenda que é um processo biológico, não patológico, e a gente precisa, né, estar orientando essa idosa, né, nos seus cuidados, ok? Na minha experiência em algumas unidades de saúde em que eu venho trabalhando a minha disciplina de atenção integral à saúde da mulher, cujo tema do climatério é frequente, né, nos nossos atendimentos, a gente tem observado muitas mulheres com uma lacuna muito grande de avaliação, né? 5 anos, 10 anos, então com um risco grande de poder detectar, né, uma doença mais grave, né, um câncer. Então, a valorização mesmo do cuidado, né, à saúde e desse acesso à saúde dessas pacientes realmente é muito importante. Passando para o objetivo da terapêutica hormonal, é importante nós explicitarmos que tratamento dos sintomas vasomotores associado ao climatério, ele vai ser, vamos dizer assim, o sintoma que mais vai se beneficiar com a reposição. Então, paciente com muito sintoma vasomotor, muito calor, muito fogacho, realmente o hormônio ele vai melhorar rapidamente esse sintoma. Então, quando a gente olha o custo-benefício da qualidade de vida, é muito importante nós lembrarmos disso, tá? Porém, além desse, né, objetivo principal, que são os sintomas vasomotores, ela também amplia o seu benefício para outras áreas, como controle da perda óssea e da osteoporose, sintomas geniturinários, distúrbios do humor e do sono, resistência insulínica e prevenção do diabetes, demência, melhora na qualidade de vida e prevenção de doenças cardiovasculares quando iniciada adequadamente. Tá? Nós também trazemos outro documento importante, que é de acesso gratuito, que é o Consenso Brasileiro de Terapêutica Hormonal da Menopausa, da Sociedade Brasileira do Climatério. Tá? Vou estar colocando também aqui a imagem do documento e o site. Esse documento, ele fala das contraindicações absolutas para o uso de reposição hormonal. E é justamente essa a grande preocupação das nossas pacientes e dos nossos profissionais da atenção primária. Então, as contraindicações totais, absolutas, é quando a paciente no climatério, principalmente aquela que já teve a menopausa estabelecida, é a presença do sangramento vaginal de causa desconhecida. Tá? Então, não se utiliza hormônio no sangramento, em pacientes com sangramento que nós não sabemos a causa, porque pode ser até uma doença maligna. Antecedentes pessoais de neoplasia hormônio dependente, né? Principalmente o câncer de mama, mas tem outras. Doença hepática descompensada e porfiria. Lembrem que a metabolização dessas medicações é no fígado. Então, nós sempre vamos precisar estar avaliando essa função hepática antes e durante a reposição hormonal. Antecedentes pessoais de doenças coronarianas e cerebrovasculares, tromboembolismo. Por quê? Porque o estrogênio ele tem uma ação no vaso e ele pode piorar aquela cascata, né, relacionada ao tromboembolismo. No lúpus eritematoso sistêmico com elevado risco tromboembólico e meningioma. Tá? Então, essas são as contraindicações absolutas.
Nesta fase, mais de 70% das mulheres vão apresentar sintomas e, por isso, nós vamos, né, precisar dar atenção a elas. E nesse documento que eu acabei de falar, ele cita que existem situações que as mulheres merecem receber reposição, né, terapia hormonal, quando não apresentam contraindicações. Por exemplo, história prévia de câncer de mama e endométrio. Se ela tem como antecedentes pessoais, história prévia de câncer de mama e endométrio, ela não vai poder utilizar, nem de infarto agudo do miocárdio, tá? Situações para o uso da terapia hormonal sistêmica, oral ou transdérmica por meio de gel ou adesivos, segundo a Sociedade Brasileira do Climatério. Vou enfatizar aqui uma situação. O SUS ele não fornece esse tipo de medicação. Então, aí já tem uma desvantagem na prescrição na APS. Por quê? Porque nós não temos como oferecer esse produto para paciente. Ao mesmo tempo, nós precisamos informar essa paciente da existência dessas medicações. E caso elas possam e queiram utilizar, elas, né, a gente está autorizado a prescrever. Porque essas medicações vão manejar muito melhor os sintomas vasomotores, fogachos, também vão atuar na prevenção e tratamento de osteoporose e deve ser estabelecido na paciente com menopausa precoce, independente de sintomas, porque isso vai causar um prejuízo a longo prazo para essa paciente. Tá? Também, vamos dizer assim, de um outro tipo de medicação complementar ou que pode ser utilizado de forma isolada, nós temos a terapia hormonal local, através de cremes ou comprimidos vaginais, segundo a Sociedade Brasileira do Climatério. Então, nós temos a SGUM, essa sigla, que significa Síndrome Geniturinária da Menopausa, que são manifestações da falta do estrogênio na pele e na mucosa dos genitais, causando atrofia urogenital, com secura vaginal, dor na relação sexual por conta do maior atrito, infecções vaginais por mudança da flora de lactobacilos, que é estrogênio dependente, e também relacionadas a infecções urinárias de repetição, porque a ausência do estrogênio ela acaba permitindo uma maior flacidez desse meato uretral e aí uma maior facilitação, né, na entrada de patógenos. Aqui está o manual, né, que é um consenso de 2018, ainda é o vigente, né, da terapia hormonal da menopausa, da Associação Brasileira de Climatério, está disponível no site da Sobrag. Eu trouxe para vocês um exemplo de um atendimento que pode ser realizado na APS. Então, essa paciente, ela tem 64 anos. Ela vai à consulta com resultados de exame. Aqui eu estou colocando o ginecologista, mas ela poderia estar voltando com o clínico, até mesmo com a enfermagem, tá? E ela não tem queixas. Então, essa observação de não ter queixas, ela é muito importante, porque geralmente a gente associa a ida do paciente à unidade de saúde porque está sentindo alguma coisa. E acaba que essa paciente que não tem queixas pode ter um acesso reduzido, ou não sei, mas, né, uma hipótese, por conta de não ter queixas. Então, é importante que os profissionais da atenção primária lembrem que nós trabalhamos com a prevenção de doenças, tá? Então, essa paciente nega o uso de terapia hormonal e ela fez uma cirurgia, uma histerectomia subtotal aos 39 anos. E aí, qual seria o protocolo de atendimento para essa paciente? Bom, essa paciente, né, que eu coloquei uma imagem, né, mostrando o perfil da nossa paciente. Pode ser qualquer uma dessas três, tá bom?
Essa paciente, ela trouxe esses exames. Então, ela trouxe a mamografia. Essa mamografia, ela não tem 1 ano, ela vai fazer 1 ano agora. Na verdade, ela está fazendo 1 ano agora. E nesse 1 ano atrás, ela teve uma alteração chamada categoria 0 do BIRADS, que é uma classificação mamográfica. A categoria 0, ela não define o que está acontecendo. Então, foi um nódulo de contorno parcialmente definido entre 11 e 20 milímetros, localizado no quadrante inferomedial da mama esquerda. Em novembro de 2021, ela fez um ultrassom de mamas que deu normal, não viu nada. E em novembro de 2022, ela fez uma densitometria que avaliou a alteração. Porém, não era osteoporose. O desvio padrão estava em menos 1,3 e era uma osteopenia de coluna lombar. A glicemia estava limítrofe, em torno de 100. E o preventivo, que é a copistologia oncótica de dezembro de 2021, ou seja, já tem mais de 1 ano, mas lembre que ela tem 65 anos. Toda essa descrição demonstra que ela estava, né, no climatério. Então, células superficiais ausentes, intermediárias raras, parabasais abundantes, basais frequentes, glandulares presentes, ou seja, atingiu o objetivo da junção escamo-colunar, porém, um preventivo com atrofia, tá? E ausência de malignidade. Na conduta, nós realizamos o exame clínico das mamas e observamos que nós não sentimos aquele nódulo. Foi normal. Então, isso traz um alívio na atenção primária, você poder palpar uma mama e ver que esse nódulo ou está estável, né? E não cresceu, apesar do tempo, né? Então, a gente solicitou uma nova mamografia, ultrassom das mamas, para avaliar esse nódulo que não foi palpável e avaliar os últimos preventivos para orientar o acompanhamento futuro da prevenção do câncer de colo uterino dessa paciente, que pode ser suspenso de acordo com a diretriz. Orientação para realizar atividade física e encaminhamento para um nutricionista por conta da glicemia, né, das alterações metabólicas da paciente. Só para vocês terem uma ideia de como que a gente pode fazer isso, tá, na atenção primária. Outro documento traz esses sintomas em blocos, né? Só para lembrar para vocês que nós temos causas neurogênicas, distúrbios menstruais, psíquicos, sistêmicos, urogenitais, sexuais, osteomusculares e dermatológicos, né? Então, é uma abordagem muito grande que nós fazemos nessa paciente. Esses quadros que eu estou citando aqui são o desfecho desse protocolo de atenção básica, tá? E aqui eu vou passar rapidamente só para vocês verem. Então, antes desse item de como fazer, tem toda a parte de anamnese que instrui, tá? Aqui fala sobre abordagem não farmacológica, né? Como que todos os atores da atenção primária, né? Todos os profissionais da saúde podem atuar, né, de forma não farmacológica. Também tem uma abordagem farmacológica, que pode ser hormonal ou não hormonal. Esse ficou muito, muito ruinzinho, né? Mas fala da educação em saúde, né? Então, as rodas de conversa, as palestrinhas na unidade de saúde, elas são muito importantes para o entendimento dessa paciente. Tem o quadro 4, que fala das opções de antidepressivos para o manejo dos fogachos. Eles são utilizados em dose baixa, como a paroxetina, a fluoxetina, a venlafaxina e até mesmo a imipramina. E outros que vão agir justamente na parte vasomotora, como a clonidina, a metildopa, propranolol, a cinarizina e a gabapentina. E na prescrição também 2 hormonais, tá? Como eu citei para vocês,
nós não temos para oferecer na atenção básica, mas isso não impede que nós realizemos a prescrição, tá? Nós temos só a isoflavona como medicação dentro do perfil do SUS, tá? Que é um fito-hormônio e que também vai ter uma ação semelhante ao estrogênio. No outro slide dá para ver um pouco melhor, vamos dizer assim, a sequência de uso que nós podemos fazer para o tratamento farmacológico, tá? Então, nós temos a cinnarizina e a ciclofenila, né, que eu acho que é bem frequente o uso para as ondas de calor. E nós temos também a tibolona e a isoflavona, que entram nesse fitoestrogênios, né? Ou mesmo entrar com estrogênio sintético. Os não hormonais, aqui que estão na linha dos neuropsíquicos, nós temos a fluoxetina, a venlafaxina. Os benzodiazepínicos, eles podem ser utilizados, mas eles não têm uma boa indicação, tá? A paroxetina, a fluoxetina e a venlafaxina seriam melhores, tá? E para a melhoria urogenital, os géis lubrificantes apenas para o ato sexual, tá? O promestrino ele tem uma ação inferior ao estriol, tá? Mas ele pode ser utilizado principalmente para melhorar nas pacientes mais idosas. Existe relato de algumas pacientes muito idosas que utilizaram estriol e tiveram até um pouquinho de dor mamária, que não seria o previsto, né? Então, a gente acaba reduzindo um pouco a potência nas pacientes muito idosas. Então, eu espero que, né, de uma forma bem simples, eu tenha conseguido passar para vocês algumas informações contidas nos documentos que estão disponíveis para o SUS, né, desses objetivos de aprendizagem, que seria conhecer os conceitos sobre o climatério, identificar os sintomas da síndrome climatérica, entender as queixas para tratar de forma individualizada, propor com segurança a terapia de reposição hormonal às mulheres com perfil adequado. Então, eu queria agradecer a oportunidade, tá? Aqui no final tem algumas referências e estou aberta às perguntas, que eu acho que para mim é a parte mais importante.